Olá, queridos. Esta gravação vai ser feita assim, permeada de emoções, porque eu quero falar um pouquinho para vocês sobre os 40 anos da primeira Igreja Batista de Atibaia, mais conhecida como a PIBA. E domingo passado tivemos um grande culto. Foi no estacionamento da igreja, aproximadamente 800 pessoas, talvez um pouco mais de 800 pessoas naquele estacionamento. Foi algo fantástico, maravilhoso. E completar 40 anos traz à nossa mente assim passagens maravilhosas de como a igreja foi edificada na palavra. Eu entendo que a primeira Igreja Batista de Atibaia é um milagre, porque é uma igreja centralizada na palavra, é uma igreja que não brinca com famílias, é uma igreja que tem como os homens líderes da igreja, tem como as mulheres tementes a Deus, faz um trabalho fantástico dentro das habilidades e daquilo que a Bíblia recomenda que elas fazem. E de certa forma é uma igreja que bate contra essa correnteza mais liberal que está imperando em praticamente muitas igrejas. E tudo que aconteceu na PIBA e tem acontecido é impressionante. As pessoas têm procurado a PIBA porque dizem: nós queremos uma igreja séria. Nós já tivemos até casos de casais que vêm já de um lar destruído ou já vivendo um novo casamento ou recasamento, e quando nós vamos falar a postura da igreja quanto ao divórcio, a pessoa diz: olha, pastor, eu já sei da postura da igreja e é aqui que eu quero criar a minha filha para que ela não passe por aquilo que eu passei. Olha que interessante, meus irmãos. Agora, nós aceitamos divorciados e recasados e pastoreamos esses queridos irmãos. Eles precisam de pastoreio. Quando aconteceu deles desmancharem os seus lares, não estavam debaixo da nossa autoridade. Então nós pastoreamos e temos irmãos queridos, só que eles estão, claro, impedidos de uma liderança de presbitério ou de ensino, porque a palavra de Deus dá algumas qualificações que nós obedecemos. O grande problema dos nossos dias é aquela falta de obediência aos princípios da palavra de Deus. Alguns falam até em atualizar a palavra de Deus. Que Deus tenha misericórdia desses que assim procedem. A palavra de Deus não precisa ser atualizada. Aliás, eu vi tanta gente escrevendo artigos e com versículos bíblicos. Para quê, meus irmãos? É isso que nós cremos. Não vamos mudar as pessoas que assim pensam. As pessoas têm a palavra de Deus. Às vezes eu fico pensando, não sei se é necessário gastar ou investir gastar tempo com pessoas que assim pensam. Paciência, Deus vai julgá-las, Deus vai tratar com essas pessoas. Mas voltando para a PIBA, ela é uma igreja que nunca parou de crescer, mas é um crescimento sólido, é um crescimento missionário, é um crescimento na comunhão, é um crescimento no seu colegiado de pastores. É uma igreja que tem uma filosofia de vida que vem lá de Atos 2, 42 a 47. Em todos esses 40 anos que eu fui pastor da igreja, Atos 2, 42, 47 foi o nosso guia, o guia da palavra. Agora, vocês não pensam que foi fácil nesses 40 anos manter-se firme na palavra de Deus. Não é fácil não, porque a igreja que prima pela disciplina, prima pela sã doutrina, não é fácil. Vocês sabem que as oposições vêm, mas essas oposições jamais conseguiram abalar a PIBA. Jamais tivemos grupos querendo desvirtuar a sã doutrina e fizeram tipo motim na igreja. Não, eles não resistem. Eles vão embora. Se eles têm a mínima tendência, sabe o que acontece? As próprias ovelhas sabem dar coice nesses bodes que às vezes querem penetrar na igreja. Por quê? Porque as ovelhas estão alimentadas, elas estão fortalecidas pela palavra de Deus.
Agora, o mais triste é ver que alguns que saíram da PIBA, foram firmes e viram a firmeza da doutrina da PIBA, foram para outras igrejas e mudaram, e até os seus pronunciamentos são assustadores. Mas sabe o que acontece? É Deus tirando o joio do meio do trigo. Como eles não encontraram espaço, porque era uma igreja fechada com a sã doutrina, as ovelhas fortes, robustas, eles vão para outro lugar. Mas é muito triste saber que receberam a genuína palavra de Deus e depois desvirtuam. Mas a palavra de Deus já fala dessa gente, né? Atos 2, 42 a 47 mostra a igreja em ebulição, impactando a sociedade de então. E o versículo 47 termina: louvando a Deus e contando com o favor de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava a cada dia os que iam sendo salvos. Eu quero dizer a vocês, para a glória de Deus, é impressionante a reputação que a PIBA tem na sociedade de Atibaia. É uma igreja que nunca ficou pendurada nos governantes pedindo coisas, nunca. E o respeito, a consideração que eles têm pela primeira igreja batista de Atibaia, meus irmãos, é algo maravilhoso. E é uma igreja que sempre se preocupou em preparar líderes. Por exemplo, com a minha saída, depois de 40 anos, porque eu decidi parar de ser o presidente da igreja. Hoje eu sou, como eles dizem, pastor emérito, mas eu mudei, não é mais emérito, é pastor vovô. Porque pastor vovô é diferente do pastor titular. O pastor vovô só dá carinho aos filhinhos, às ovelhas. Os pastores titulares precisam, de vez em quando, dar umas palmadas nas ovelhinhas, mas o vovô não. O vovô leva para passear, compra sorvete. Então, hoje eu sou pastor vovô. Mas a igreja está sendo atacada. Todas as igrejas sendo atacadas pelo liberalismo, pela maneira fácil de viver o evangelho. É muito triste, meus irmãos, como essas pessoas cedem. Agora, é interessante que não é surpresa por tudo aquilo que diz a palavra de Deus. Não tem surpresa nenhuma. Eu estava lendo hoje Timóteo capítulo 3, falando sobre a extrema corrupção dos últimos dias. E se você ver aqui a descrição desses corruptores dos últimos dias, olha que tipo de homens que eles são. São sem afeição natural, incapazes de perdoar, caluniadores, descontrolados, cruéis, inimigos do bem. Não terminou aqui ainda não. Traidores, inconsequentes, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, com aparência de religiosidade, mas rejeitando-lhes o poder. Afasta-se também deles, porque entre eles estão os que se intrometem nas casas e conquistam mulheres tolas, carregadas de pecados, dominadas por várias paixões. A Bíblia já fala. A Bíblia já nos advertiu. Então, não fiquem surpresos, não, meus irmãos. Não fiquem surpresos. Eles vão sempre existir, principalmente agora quando se aproxima mais a volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, eu não vou falar que eu estou orgulhoso, não, mas eu estou, um termo mais bíblico, mais claro estou realizado, sou agradecido a Deus. A festa de domingo foi assim sensacional, meus irmãos, o povo vibrando. Depois de 8 meses com essa pandemia tolhendo toda a nossa liberdade, lá estava, colocamos um caminhão, uma carroceria grande, e lá no alto a gente viu o estacionamento, aquela multidão, mais de 800 pessoas louvando e engrandecendo a Deus. Meus queridos irmãos, principalmente vocês pastores, vale a pena ser fiel à palavra de Deus. Deus recompensa, Deus sempre cuida de nós, Ele sempre nos ampara. Para a glória de Deus, 40 anos de PIBA, para a glória de Deus, a nossa satisfação em ver uma igreja firme, uma igreja inabalável na sã doutrina. Queridos, toda a glória seja dada ao nosso grande e eterno Deus. Faça da sua igreja uma igreja zelosa pela sã doutrina, e eu não tenho dúvida
que Deus haverá de recompensá-los. Que Deus os abençoe. Amém.